Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje é sobre o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Eu estou trazendo aqui um diagrama onde você tem os principais pontos a serem estudados para entender o SAEB. O entendimento do SAEB é fundamental para quem está buscando fazer concursos, seleções na área de magistério, seja de ensino fundamental ou médio. No canal, em uma das playlists, nós temos já uma outra aula sobre o IDEB. Como vimos anteriormente, na aula passada, o IDEB ele é formado a partir da composição da nota do SAEB mais a avaliação em torno da aprovação ou não dos alunos. Então, indo aqui para o nosso diagrama na cor roxa, qual o objetivo do SAEB? Primeiramente, avaliar a qualidade da educação básica no Brasil. É o mesmo objetivo do IDEB, já que o IDEB é formado pela nota do SAEB e a nota de progressão e aprovação dos alunos. Um outro ponto é que o SAEB ele oferece informações para a formação de políticas públicas. Também aqui muito parecido com o que tratamos lá na aula do IDEB. São notas, são medições que permitem fazer um rastreio de a quantas anda a educação, tanto a nível municipal quanto ao nível regional, o nível mais micro e o nível mais macro, e assim ajuda na formulação de políticas públicas. Seguindo aqui no diagrama, na cor azul, nós temos a estrutura. São provas de língua portuguesa e matemática. Na parte de língua portuguesa, as habilidades recorrentes cobradas são a interpretação de texto e a leitura, e na matemática, resolução de problemas matemáticos fundamentais e raciocínio lógico. Ele é aplicado em diferentes etapas da educação básica. Basicamente, o SAEB, acompanha aí no diagrama na cor azul, ele é aplicado nos anos finais, justamente para medir e fechar aquela faixa de anos finais. Então, por exemplo, ele é medido na quinta série, justamente para avaliar o Fundamental 1. E ele é medido no nono ano, justamente para avaliar o Fundamental 2 e assim fazer a passagem para o ensino médio. E ele também ocorre no terceiro ano do ensino médio para aí então dar o fechamento. Com isso você tem um mapa, tanto no nível micro municipal quanto no nível macro regional, de a quantas anda a educação básica no Brasil. Seguindo aqui no nosso diagrama na cor verde, o SAEB ele é a base para o cálculo do IDEB. Isso tratamos na aula do IDEB, você pode procurar lá na playlist. O IDEB ele é composto pela nota do SAEB, que são essas provas de língua portuguesa e matemática, mais uma avaliação em torno da progressão em termos de aprovação do aluno ao longo dos anos da sua jornada escolar. Seguindo ainda aqui, no diagrama, na parte de importância, ele é uma ferramenta de diagnóstico para melhorar a qualidade do ensino. Ou seja, ele vai mostrar se há ou não saúde escolar, digamos assim, na escola, no município, no estado, numa região, enfim. Bom, seguindo aqui no nosso diagrama, temos aqui a parte de competências avaliadas. Aí acompanha aí na cor laranja, dividido em 3 pontos. Primeiramente, quais são as competências avaliadas na parte de língua portuguesa? Interpretação e compreensão de texto. O aluno sabe interpretar um texto, ele sabe compreender as principais ideias e conceitos que estão presentes nos variados textos que lhe forem apresentados? Essa é a primeira competência. A segunda competência diz respeito ao raciocínio lógico e resolução de problemas de matemática. Ou seja, essa aqui é a parte mais de matemática. Ele vai ser avaliado em torno de raciocínios lógicos, em torno de pequenos silogismos, inferências básicas, assim como também na resolução de problemas matemáticos fundamentais, que vão envolver desde as 4 operações até outros níveis matemáticos, dependendo do ano em que for feito. Se na quinta, no nono ou no terceiro ano. Resumindo, ainda aqui na cor laranja, são habilidades em língua portuguesa e matemática. Habilidades em leitura, escrita,
matemática, raciocínio lógico. Acompanhe no nosso diagrama aqui agora, na parte de cor amarela, quem são os participantes. São estudantes de escola pública e privada. Os dois níveis participam, escola pública e privada. E também veja aqui em amarelo, professores e gestores educacionais. Em que sentido eles são participantes do SAEB? No sentido de que, se houver um envolvimento, uma ajuda dos professores e dos gestores educacionais para com os alunos, quanto maior e melhor for essa ajuda, tendencialmente melhor será a nota desse aluno no SAEB. Acompanhe aqui no nosso diagrama agora, na cor vermelha, a aplicação. Periodicidade, o SAEB é aplicado a cada 2 anos. E as provas são aplicadas em amostras representativas de estudantes. Nem todos os estudantes fazem. São amostras representativas de estudantes. Acompanhe o penúltimo ponto do nosso diagrama, na cor lilás, dividido em 2 pontos, o uso dos resultados. É um diagnóstico para escolas e redes de ensino. Como já falamos, ele vai mostrar a quantas anda a saúde escolar. E é uma orientação para desenvolvimento de políticas educacionais. Tanto o IDEB quanto o SAEB é uma espécie de subconjunto do IDEB, na medida que o compõe. O SAEB ele vai dar um diagnóstico, principalmente nessa parte de língua portuguesa e matemática. A última parte aí do nosso diagrama, acompanha aí, orientação para professores. Então, o que deve ser orientado para os professores? Já que o SAEB percorre toda a jornada escolar do aluno, sendo aplicado na 5ª, no 9º e no 3º ano. Então, primeiramente, os professores devem se familiarizar com a matriz de referência do SAEB, que são justamente as habilidades mais fundamentais cobradas, ou seja, a interpretação de textos, a leitura, a formulação de raciocínios lógicos e inferências básicas em silogismos básicos, assim como resolução de problemas matemáticos fundamentais. Os professores devem se familiarizar com essa matriz. Esse segundo ponto é muito importante, planejar aulas que estimulem as habilidades avaliadas. Veja, digamos que, vamos pegar um exemplo aqui bem hipotético, um professor de biologia, poderia ser qualquer área, mas um professor de biologia do 1º ano. Então ele sabe que no 3º ano os alunos vão prestar o último nível do SAEB. Logo, é fundamental, é essencial que ele adapte as aulas de biologia dele no sentido de treinar os alunos, experimentar os alunos em termos de leitura, em termos de interpretação de texto. Assim como nas próprias questões de biologia, ele treinar os alunos no sentido de que eles saibam usar inferências, fazer analogias, ou seja, raciocínios lógicos básicos em torno, no caso, de questões de biologia. Então, todos os professores devem fazer isso, planejar aulas que estimulem as habilidades avaliadas. E contribuir para a formação integral do aluno. O SAEB, nesse sentido, ele é um mapa, ele é um diagnóstico que não só avalia o aluno no nível macro, regional, estadual, como no nível micro, no sentido municipal, mas também ele serve como um mapa que para o próprio aluno ir se avaliando em torno do desenvolvimento do seu ensino fundamental 1, 2 e do ensino médio. Não está aqui no diagrama, mas eu queria fazer esse adendo no caso das dificuldades inerentes ao SAEB. São as mesmas que nós tratamos na aula lá do IDEB, ou seja, problemas referentes à situação socioeconômica dos pais, das famílias, a questão da precarização da infraestrutura escolar, ou seja, se o aluno na sua escola ele não tem uma boa biblioteca, se ele não tem um bom sistema de refeitório, se ele não tem, além da biblioteca, se ele não tem bons laboratórios, se as salas de aula são precarizadas, se elas não têm boa iluminação, a tendência é que a nota no SAEB não seja tão boa, né? Assim como problemas que são regionais também, nós vimos isso na aula do IDEB. Quer dizer, o IDEB mostra que a região norte e nordeste geralmente tem notas menores do que
as regiões sul-sudeste. Essas avaliações, essas medições é que fazem com que haja essa orientação para desenvolvimento de políticas educacionais. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Como dissemos, ela é fundamental para você que está tentando aí uma vaga em algum tipo de seleção, concurso de ensino fundamental ou médio. É importantíssimo conhecer o SAEB. Eu lembro que lá no nosso canal você encontra em playlist a aula sobre o IDEB. É isso, um bom estudo para todos.